Chegou a Eu, segunda Silvia, que sumiu. eu cheguei, Agora chegou a Maria Xavier. vem chegando. Está chegando. Estamos chegando. Deixa eu te perguntar uma coisa. O Já nome do estamos no autor do YouTube. livro é Boa Jasson noite. mesmo? É Jasson de Camargo? Jason, Jason. Jasson, Jason de tá. Camargo. Jason. É que eu não lembrava. Já Lena, já estamos estamos no no YouTube, YouTube. Boa você já pode começar. noite. Lena, É esse Vamos aqui que lá. você está falando, esse livro? Isso. vamos Educa... desligar os microfones enquanto a Lena fala? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Quem está aqui, né, com a gente no Zoom e também quem está pelo YouTube, né? E também aquelas pessoas que irão assistir, né, depois na gravação, que todos sejam muito bem-vindos. É um prazer enorme, mais uma vez, estarmos aqui na nossa reunião pública, né? Hoje, dia 25 de novembro, vamos então dar início a mais uma reunião. Eu vou fazer a leitura de uma mensagem que eu achei muito bonitinha, que fala: permita-se. É do livro Educação de Sentimentos, do Jason de Camargo, tá? Então, começa assim: permita-se trabalhar. Trabalhe sempre de acordo com as suas possibilidades. Sempre temos condições de realizar alguma coisa. Não esqueça que é através do trabalho que você progredirá. Permita-se ser saudável. Cuide de seu corpo, evite agredi-lo com vícios ou alimentação inadequada. Mexa-se, o bem o espera. Permita-se retirar as preocupações. Observe que as preocupações desaparecem quando você está confiante na vida. Preocupar-se ou não é apenas uma questão de opção mental. Se o pensamento não é bom, troque-o por um melhor. Você é o dono dele. Permita-se ser bom. A bondade modificará a sua vida, porque ela nasce no coração. Opte sempre pela bondade e você será uma pessoa que viverá em paz. A bondade tem um poder regenerador extraordinário. Permita-se ser iluminado. Ilumine seus pensamentos e suas atitudes através de sentimentos nobres. Acredite nisso e verá outros patamares de felicidade humana. Eu achei muito bonitinho, né? E é uma mensagem que dá né, uma energia boa para a gente, né? Então, nesse clima de energia boa, a gente vai fazer a prece, elevando nesse momento o pensamento a Jesus e pedindo a Ele que nos ampare, nos proteja, hoje e sempre, que conduza o nosso trabalho, que nós possamos contar com a presença dos amigos espirituais guiando a cada um de nós, que nós possamos receber do alto tudo aquilo que nós necessitamos. E assim nós damos por aberta a nossa reunião de hoje, com muito amor e muita alegria no coração. Que esse amor e essa alegria possa chegar à casa de cada um de vocês. Muito obrigada e graças a Deus. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o tema, né, do mês. O tema central é a morte como ferramenta de sentimento para a vida. É o tema que a gente trabalhou durante o mês de novembro, né? E hoje nós teremos quatro amigas queridas, num formato coloquial, né? E elas falarão um pouquinho das suas experiências com a morte nesse mês dedicado aos nossos amores, né, que já retornaram à pátria espiritual, e será com certeza um bate-papo muito interessante, né? Eu confesso que eu já passei o dia assim, ó, com o coração batendo para chegar esse momento, porque eu tenho
maior carinho, né, por vocês, pelas quatro. E vou falar um pouquinho, vou falar o tema, não vou entrar no que é, só para a gente saber. A Xavier vai falar na morte e transição, a Silvia vai falar na continuidade, a Adriana Loureiro no remorrer e a Miriam, o coração é o passaporte. Eu vou começar fazendo o seguinte, apresentando, né, a Xavier. Cadê a Xavier? Já está aí? Já. Xavier, a Pena, Silvia. Oi. no lugar, desculpa, a Miriam está doente e ela Ah, é? apresentou para nós a nossa querida Geórgia, que vai ser a Ah, segunda a falar ah. hoje, tá? Ó, Primeiro vamos, é a Georgia. Tá Adriana todo e mundo com depois o a coração. Geórgia. Ah, então tá bom, Você pode Georgia. já começar chamando Desculpa, elas, tá? Que eu não tá? Não tem sabia problema, desse não. imprevisto com a Miriam. Então, eu gostaria que cada uma de vocês falasse assim um pouquinho, né, de como vocês são, o que que vocês fazem, e eu falasse um pouquinho de vocês para se apresentarem, tá? Aí eu deixo na mão de vocês. Quem quer ser a primeira aí? Vamos ver se o Flávio consegue, Flávio, colocar as três juntas. Quando a Adriana chegar, você coloca ela É. também. Olha, eu vou É a fazer que nem a tia da escola. Se vocês não falarem, eu vou escolher. Isso mesmo, vai escolhendo aí. Peraí, Xavier, só um minutinho. Flávio, você consegue colocar as três juntas? Xavier, é a Geórgia, é a Silvia e depois chega a Adriana. Esperar faz bem. Isso, já está a Silvia, a Adriana está entrando, então dá para botar as quatro, né? Você dá? Geórgia, já está todo mundo na telinha, falta agora a Adriana. Ela vai entrar direto, vai até se assustar, coitada. Já Então, aqui. importante é que seja na ordem, tá, Xavier? Primeiro a Adriana, né? Primeiro, depois a Geórgia, depois a Silvia e você por último, esses 6 minutinhos de cada uma, tá? Deixa a Adriana se encaixar. Acho que eu não consigo colocar direto no. Só mudando meu fundo, porque eu estava ainda com a aula de música. Você fechou o microfone, Sônia? Você vai ser a primeira e ele não conseguiu botar você no quadrinho. Ué, por quê? Tá Como um é que a gente limite. faz? Se botar você no orador, elas vão ficar apagadas. Não, não sei. Rodrigo está aí ainda? Vou tirar. Olha, Rodrigo, você consegue Oi, botar. Só um minutinho, gente. Rodrigo, você consegue botar a Adriana também, por favor? Flávio, me manda o qual anfitrião aí, por favor, só o qual anfitrião. Passa para ele o anfitrião, Flávio. Não, qual anfitrião, pode ser o qual anfitrião. Então tá ótimo. O Botou? ideal seria botar nós quatro, né? Vai botar. Peraí, calma aí. Tá chegando. YouTube, boa noite. Nós estamos aqui arrumando a casa para comer. Já Ei, que coisa foi. boa! Para começar o trabalho. Quem está dirigindo hoje é a nossa querida Lena. E hoje as quatro lindas amigas estarão com a palavra para desenvolver seus temas. Agora, como a Lena falou, elas vão se apresentar e conversar um pouquinho para a gente saber um pouquinho delas. Começa pela Adriana, vai pela Geórgia, depois Silvia, depois a Xavier. Boa noite a todos. Eu sou a Adriana Loureiro, da Casa de Emmanuel. Já estou há algum tempo aqui na casa, participando de vários trabalhos, vários estudos, enfim. Sempre à disposição para trabalhar, que esse é o principal fim nosso aqui na nossa encarnação, né? Hoje nós vamos encerrar, na verdade, né, o tema do mês de novembro, que foi a morte.
né, por conta da data de 2 de novembro, que pela sociedade é determinada como o Dia dos Mortos, e nós, por conta disso, resolvemos encerrar esse assunto, né, esse módulo, com um bate-papo entre nós. Então, cada uma vai, depois de se apresentar, vai falar alguma coisa sobre sua experiência com morte, e a experiência, eu tenho algumas, e a experiência, assim, que me marcou bastante, foi da minha tia, que era uma pessoa que desde os 35 anos que estava para morrer, segundo os médicos, porque ela infartou com 35 anos, e um infarto extenso, então não deram para ela nem mais 10 anos de vida, e ela viveu até os 75. E era uma pessoa muito alegre, sempre encarou a vida com muita espiritualidade, é, foi uma pessoa, sempre foi cristã, foi uma pessoa que passou por diversas religiões cristãs. Ela gostava de conhecer todas e debatia muito em cada uma que estava, né? Enfim, sempre foi uma pessoa muito espiritualizada. E ela sempre naquela coisa, né? Vai morrer, vai internar, vai lá mesmo brincar, vai ficar filha, não, então não é dessa vez. Porque a gente sabe que quase todo mundo comenta que vê, não só a mãe, mas em geral, as pessoas que estão no CTI, é muito comum. Eu sou médica, por isso que eu estou falando disso. É muito comum ver alguém, um ente querido. Em geral, mãe, mas tem gente que vê o padrinho, vê um amigo, enfim. Começa a ver, eu fulano tá aqui. Olha, esse ciclano. Isso é muito comum, mas muito comum mesmo. E ela sempre brincava, muito espirituosa aqui, ela sempre brincava. Dessa vez não vou não, porque não apareceu ninguém aqui, nem mamãe, nem papai. E era uma diversão, tadinha. Até que ela caiu, que depois nós descobrimos que, na verdade, não foi uma queda, foi um AVC que ela teve isquêmico, então ela caiu, logo levantou, achou que tinha tido uma queda, né? E foi internada e aí fez todo um processo, o coração dela, apesar de ter 9 pontos e 13 estentes, estava muito bem, obrigada, e acabou que, inclusive, ela morreu de outra coisa. Mas ficou muito mal no CTI, entendeu? Ela sempre foi muito vaidosa, fez até tatuagem nos olhos, então ela dizia que ficava tanto tempo no CTI para não ficar com aquela cara de morta-viva, ela fez uma tatuagem, uma pintura nos olhos. Aí, tadinha, chegou a um ponto que eu cheguei perto dela e fui conversar com ela. Eu falei, tia, ela estava inconsciente, toda inchada, toda amarela, uma coisa horrível, coitada. Eu até proibi meu pai meu pai morava em Brasília, eu falei para ele não vir vê-la, porque meu pai era muito impressionável. E aí, assim, todo mundo se afastou, eu cheguei perto dela e falei, tia, esse corpo já não está te dando mais nada, só apurrinhação. Eu sei que você gosta de cuidar de todo mundo, mas está todo mundo bem, não vamos ficar com saudade? Vamos, mas a gente vai ficar muito feliz se você conseguir ir bem. E aí a mensagem que eu queria passar é o seguinte: eu creio sinceramente que o espírito está ali ouvindo, embora o corpo esteja inconsciente, porque depois de eu falar um tempão com ela, não foi só isso, né? Eu falei, agradeci, falei de todo mundo que eu imaginava que ela estava se preocupando, uma lágrimazinha escorreu aqui no canto do olho dela. E depois, no dia seguinte, minha irmã chegou, e depois que minha irmã falou com ela finalmente partiu. Então, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: a gente pode mudar essa programação? Não, não é isso. Mas a gente pode facilitar, a gente pode acalmar aquele espírito, a gente pode levar para ele serenidade. Tanto que é muito comum também os pacientes de CTI darem uma melhorada para a família, que em geral fica ali segurando, né? Não, não sei o quê. Então, o paciente dá aquela melhorada, aí a família dá aquela descansada, no dia seguinte ele, puf, tchau, foi, vocês estão me segurando, até logo. Enfim, essa experiência eu achei muito bonita, entendeu? Muito bonita, porque eu vi que ela foi com tranquilidade. Agora eu passo a palavra para a Geórgia, acho que falei 6 minutos. Lena, você tinha que ter uma plaquinha para avisar a gente assim, ó.
Você falou menos, hein? Bom, Bateu gente, 5 minutos na trave. É? Pois é, então que Aham, bom, né? tô mascada. Ah, que bom. Então, olha só, gente, boa noite a todos. Meu nome é Georgia. Pertenço aqui ao Grupo Espírita Meimei, de Angra dos Reis. Já estou aposentada, sou professora aposentada, né? E agora gozando dos meus plenos direitos de 60 anos. Fiz os meus 60 anos para dar carteirada. Atendimento prioritário, estou eu lá na frente, né? Mas, brincadeiras à parte, né? A parte que, assim, que eu estava assim, ansiosa para fazer os 60 anos, justamente por causa disso, porque não tem como correr, né? Cheguei até aqui, então agora eu vou aproveitar o que a vida me oferece, né? Da maneira mais gostosa que puder, né? Porque de sofrimento já basta a gente olhar para o lado e ter que se envolver também. Eu estou na casa de Meimei desde 2015, tive uma passagem antes, lá em 2007, mas precisei me ausentar por motivos particulares. Depois, um amigo me conduziu novamente, eu cheguei lá em 2015 e agora, parando para pensar, gente, 10 anos, meu Deus, como o tempo está voando, né? E em relação à experiência com a morte, por incrível que pareça, assim, eu tenho pai e mãe vivos ainda. Meu pai está com 85, minha mãe está com 82. Meus avós faleceram já bem idosos, mais de 90 anos. Agora, eu na infância me recordo muito, foi na época da construção da Rio Santos, mas eu acho que eu devia ter uns, eu sou de 65, a Rio Santos começou em 70, 69, 70, mas eu acho que já devia estar naquele bem adiantado, porque eu já devia estar com uns 10 anos. E eu tive, assim, a primeira vivência que eu tive com a morte de uma maneira bem, assim, que foi chocante, foi uma família inteira aqui de Angra, né, inclusive dois dos meninos, da menina e o menino, eram da minha sala, por isso que isso chocou, isso parou a escola, parou, eu estudava no grupo escolar Lopes Trovão, que eles foram, não sei se foi em Resende, eu não sei onde foi, que eles foram para um velório de um familiar, e na volta o pai deles perdeu a direção, estava o pai, a mãe e 6 filhos no carro. O pai perdeu a direção e eles caíram numa represa. E todos eles morreram, só o pai que sobreviveu. O pai conseguiu ainda trazer uma das filhas enrolada, a menina tinha um cabelo compridão, até quase a margem, segurando os cabelos. Quando estava chegando, o cabelo dela arrebentou na mão dele e ela foi. E acharam dois abraçados dentro do carro. Enfim, alguém parou na estrada, tentou ajudar, mas não conseguiu, porque estava. E isso foi muito assim marcante, porque primeiro que tinha 2 deles eram da minha sala, e eram todos jovens, todos. O mais velho, se tinha 16 anos, era muito. Isso parou Angra dos Reis. Foi a primeira vivência que eu tive de morte, assim, que eu senti uma certa dor, né? Um certo desconforto. Familiar não, porque os familiares todos sempre foram muito presentes, né? Então, assim, a gente sempre nunca conviveu com aquilo diretamente. E aí tá, passou e infelizmente também tive uma outra vivência, mas agora já foi como adulta. Foi em 2007, justamente quando eu comecei, né, a me dirigir, a ser levada para o Meimei. 20 de agosto de 2007, eu perdi um sobrinho próximo, daquele sobrinho próximo mesmo, que vivia na minha casa, porque as casas eram muito próximas, e ele e a minha filha mais velha, a diferença dos dois era de 1 ano e 4 meses, e ele era paraquedista, ele era fuzileiro naval, e ele foi fazer um salto em Sorocaba, e não sei por que cargas d'água, o paraquedas deles não abriu, né? Ele estava com um aparelho, aquele dispositivo de abertura automática que abre o paraquedas quando a pessoa perde a consciência alguma coisa, mas o aparelho dele, não sei por que também não funcionou, e ele desceu em queda livre e estava, sabe, numa altura considerável. Quando ele acionou o paraquedas reserva, ele já estava a menos de 50 metros do chão, então não houve tempo de abrir. E foi uma coisa assim que essa foi uma morte que realmente marcou, porque ele só tinha 21 anos. Ele ia fazer, isso foi 20 de agosto, ele ia fazer 22 anos em 22 de setembro. E esse momento, enfim, foi uma vivência muito dolorosa pela pouca idade, pela proximidade, pelo trajeto que esse menino estava fazendo aqui na vida. Era um menino muito bom, todo mundo gostava dele, muito amoroso,
e destruiu, assim, parcialmente a família dele. Eu digo a família dele porque ele é meu sobrinho, porque ele, na verdade, é sobrinho do meu marido. Ele era filho da minha cunhada, né? Mas tudo muito Georgia, próximo. Oi. qual é a experiência que você tirou dessa passagem? Essa Assim, é a parte mais importante agora para a é, gente saber. o quê? Que realmente a vida, a gente não tem data, né? Nós não sabemos a data determinada de quanto tempo a gente vai estar aqui, mas que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá, sejam elas oportunidades pequenas ou oportunidades grandes que aparecem, para a gente construir alguma coisa de bom, para que a gente possa não só, né, adiantar o nosso lado enquanto espírito reencarnante nesse processo evolutivo, como também ajudar as pessoas, Muito bom. né? E aí agora, agora não, dia 4 de março do ano retrasado, a mãe dele faleceu de câncer. Não sei se esse processo todo foi em relação até ao sofrimento que ela passou. E aqui, terminando, né, a minha fala, que eu estou cronometrando aqui, mas já terminei, a Adriana falou com conhecimento de causa, não só como espírita, mas como médica, né? Todo esse processo que a gente entende no momento derradeiro, né? De Muito você bom. ajudar esse espírito a seguir. É isso. Agora é a Agora eu passo a palavra Silvia. para a Silvia. Boa noite, nossa, com uma alegria enorme estar aqui com vocês, né? Eu nasci em São Paulo, a gente fala que eu sou do mundo, né? Em 86 eu fui, em 1986 fui para Angra, em 2015, né, Jorge? A Jorge voltando, eu saí de lá do Meimei e estou em Santos hoje. Eu sou professora, né, de artes. Quando eu vim aqui para Santos, aí eu também acabei abandonando as matrículas e me aposentei depois por idade. E daqui 2 semanas faço 65, é melhor ainda, viu, Jorge? Porque aí você tem gratuidade em todo o transporte público, tá? E a partir de 60 você é regida já pelo Estatuto do Idoso. Então, ótimo, estamos aí para plenas dos nossos direitos. E é com alegria que a gente vai falar desse tema, porque o que nós precisamos entender e das experiências que a gente tem com essa situação? O que é a morte? Gente, quantas vidas nós vivemos nessa vida? Sabe? Cada mudança que você faz, cada lugar que você vai, sabe? Olha quantas vidas que a gente vive em uma encarnação. Então é porque num dia que a gente brinca, viu, Jorge, que a gente fala que a gente tem data de nascimento, mas não tem de morrimento, né? Então na hora que chegou, nós somos imortais, né? Então vai continuar. Com relação à minha experiência, então assim, e é engraçadíssimo, né? A Xavier, como psicóloga, deve saber dessas situações e tal, porque invariavelmente o pessoal, nossa, como é que você encara a morte? Eu falo, gente, morte é recomeço. Como assim? Sabe? Ah, mas Silvia, por que você não. Não, gente, a doutrina traz essa certeza e essa calma para a gente. A experiência que eu tenho, há 14 anos atrás, meu pai voltou para a pátria verdadeira. Foi, para mim, eu falava, como eu morava em Angra, ele morava aqui em Peruíbe, no litoral de São Paulo, então, e ele ia pouco, ele vinha muito pouco em Angra, né? E eu falava para ele, falei, pai, pelo amor de Deus, né? Eu sei que eu sou espírita, sabe? Eu sei que quando você morrer, a gente vai ter contato, mas, pelo amor de Deus, dá para você vir mais para cá? Faz falta o abraço, né? Essa coisa, eu brincava com ele. E realmente, né, gente, vamos combinar que não é a mesma coisa. A gente sabe que ele está lá, né? E aí, há 14 anos atrás, a minha irmã, nessa época do ano, ela falou assim: vamos fazer uma viagem com o papai e com a mamãe? Eu falei, vamos, né? Eles tinham feito 51 anos de casado. Não, aos 50 a gente não comemorou nada. Eu falei, vamos fazer uma viagem. E aí foi até uma coisa assim dele para convencê-lo, né? E na hora que minha irmã falou isso, me veio assim: é despedida. Eu falei,
sabe? Dá uma raiva, né, gente? Eles não precisavam falar essas coisas pra gente, né? Tudo bem. Aí fomos, fizemos uma viagem, foi ótimo, nos divertimos muito, ficamos 10 dias, e foi aquela coisa, eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, né? Eu e minha irmã, a gente tem 1 ano e meio de diferença, e ela é mais nova do que eu. E aí a gente parecia duas adolescentes, porque parecia que a gente estava disputando espaço, sabe aquela coisa? Disputando atenção. Ele até uma hora falou, olha, estou adorando a viagem, mas o comportamento das minhas filhas não está legal. E aí eu lembro que no primeiro dia de aula, no primeiro dia de reunião pedagógica na escola, lá em Angra, a minha irmã me liga, começo de fevereiro, assim, né? Ela falou, olha, Silvia, papai está internado aqui em São Paulo, é melhor você vir para cá. E aí, né, de novo, olha, acabou, viu? Que raiva. Falei, gente, calma, não é assim, né? E aí foi isso, realmente. Depois eu vim para São Paulo, de São Paulo ainda voltamos a Peruíbe, conversamos, eu lembro que deu na praia com ele, ele falando, não faz sentido isso. Aí eu falando da progressão dos mundos, né, dos mundos primitivos, prova de expiação, regeneração, eu lembro até do desenhinho fazendo na praia. E aí ele interna no Incor, aqui em São Paulo, fica 45 dias, é isso mesmo, né, Adriana? O problema era coração, e depois eu usei até o caso dele para treinamento de equipe, quando as pessoas em equipe falam, mas eu já fiz a minha parte. Eu falo, gente, perfeito, meu pai também. Meu pai internou e a cirurgia do coração foi maravilhosa, sabe? Aí a pessoa fala, nossa, então ele viveu? Eu falei, não, ele morreu. Por quê? Por quê? Porque faliram os outros órgãos, né? E foi assim. Então, realmente, nós conseguimos ficar 45 dias com ele, inclusive na UTI. Aí chegava, no final, assim, ele chegava ali e falava para mim, filha, deu, né? Eu falei, calma, pai, ainda não. Ainda tem um fluidinho vital aí, mas como doeu, gente? Como doeu, sabe? E aí eu falei, ó, não tem botão para desligar, não tem fio para puxar, espera, né? Então a gente percebe que todas as lições que a gente tira é exatamente essa questão da paciência e dessa certeza que todos nós temos. Agora, encarar como? Com amor, né? Dói, dói. Mas aí também a gente precisa ter a maturidade emocional para passar por isso. Tá bom? Daqui a pouco a gente continua falando, né, Xavier? Vai lá. Boa noite, meus amores. Boa noite, Casa de Emmanuel. A minha relação com o espiritismo veio muito da minha mãe. Quando eu tinha 7 anos, eu tinha uma tia que eu amava, de verdade. E aí eu passei a entender hoje a reencarnação. Mas eu gostava muito, por quê? Porque ela me protegia, eu era muito sapequinha, e aí a mamãe queria castigar, mas essa minha tia me protegia, morava pertinho. Para ela, eu não fazia nada, eu era uma verdadeira Santa Maria, né? Sou Maria Xavier. Então, essa tia, ela morreu naquela época, no interior, quando foi ganhar neném, né? E aí aquilo eu não aceitei. Eu cheguei lá, naquela coisa de interior, ela num caixão, naquela coisa toda. As pessoas não querem deixar que eu fosse, mamãe permitiu. Eu chamava ela o tempo todo, eu gritava por ela, eu ficava assim, desesperada, né? Foi bem difícil. Como eu aprendi no interior, principalmente no Nordeste, que criança não tem pecado, não tem pecado, criança não fazia nada, né? Eu fazia um monte de coisa. O que é que eu fiz? Eu voltei para a casa dos meus pais, que era pertinho, e tinha um São Francisco, no Nordeste tem muitos, né, muitos santos assim na parede e tal. Eu adorava Francisco de Assis, pela história que a mamãe contava. Eu peguei, tirei o Francisco de Assis da parede, levei lá, que aqui chama de quintal, que no Rio de Janeiro, mas lá a gente chama de terreiro mesmo, peguei uma pedra e comecei a quebrar o quadro de Francisco de Assis. E aí a mamãe chegou, ela veio atrás de mim. Ela chegou e me abraçou, aí falou assim, eu também estou com muita raiva dele. Muita raiva porque a gente ama a Nanã. O nome dela era Nanã, cunhada da minha mãe e minha tia. Que a gente não quer que ela morra. Não quer, ninguém quer, e muito menos você. Me abraçando, chorando, e eu chorando também.
E ela quebrou, eu quebrei o Francisco de Assis, e ela me ajudava a quebrar Francisco de Assis, porque eu rezei pela primeira vez sozinha, pedindo para ele salvar a Naná. Aí depois, quando eu fiquei mais calma e tal, ela disse, filha, ela vai estar sempre conosco, porque as pessoas que a gente ama ficam sempre no coração. Mamãe sempre foi uma espírita, eu vou chamar de nata, porque como ela não frequentava naquela época centro espírita, né? Então, mas tudo dela vinha do espírito, era uma coisa muito rica. Tempos depois, eu lendo Kardec, eu ficava pensando aonde ela aprendeu tanto no espírito. Então, foi a minha maior lição de vida. Depois o meu avô morava com a gente, né? E aí, meu avô faleceu, e a gente estava vindo, já tempos depois, vindo de uma festa, assim, meus irmãos e tudo, e eu olhei para a calçada enorme, né? Nossa calçada era muito grande, nossa casa muito grande, a gente vinha andando. Eu falei assim, eu estou vendo meu avô, mas eu vi mesmo. Eu vi o meu avô, e mamãe não deixava que a gente ficasse falando essas coisas, sabe como é que é, né? Eu vi ele na cadeira de balanço, na calçada, e a gente veio na direção, para quê? Quando eu disse, meus irmãos todos correram, mas correram para tudo quanto era lado, e eu fiquei sozinha, não entendi nada. Eu não entendi nada, como que aqueles homens adultos, mais velhos do que eu, correndo, e eu ali, sozinha. Aí eu fui correr atrás da mamãe. De novo, mamãe explicou mais uma vez. Bom, na minha adolescência, eu recebi a Naná no centro espírita. E a mamãe falou que é assim mesmo, volta. Tive muitas mortes, claro, né, na vida. Depois, quando meu pai faleceu, 2 anos antes, eu tive através do sonho que eu não iria ao enterro dele, já morava no Rio de Janeiro, vim para o Rio de Janeiro. Na adolescência, isso quer dizer que eu já estou falando de transição. Eu estava na transição territorial, estava na transição material, estava na transição espírito. Vim do Ceará para o Rio de Janeiro. E aí, realmente, 2 anos depois, meu pai faleceu, desencarnou. Eu fiz de tudo, mas eu vi o enterro inteiro, 2 anos antes. Eu vi o enterro inteiro, o que aconteceu. E me avisaram que eu não iria. E realmente eu não fui. E falo para vocês que não foi por falta de dinheiro. Impressionante aquilo, não foi. Fizemos de tudo, naquela época também avião era tudo, mas os horários era tudo mais difícil. Muitos anos, 40 anos mais atrás, né? Foi assim. Então, a minha relação com a morte sempre foi um ensinamento, sempre foi lição. Naquela deu ainda assim tão nervosa, tão nova e nervosa também, né, quando eu recebi a Nanã, quando a Nanã veio. Tempos depois também, eu já adulta, casada, etc., então não engravidava, e um dia o meu avô veio, né, sempre tive esse contato com esse povo aí do outro lado. E aí ele disse para mim assim, você deixa de ser teimosa. Ele era meu avô e meu padrinho. Aquele que estava lá na calçada, lá sentado na cadeira de balanço, todo mundo saiu correndo. Você desde ser teimosa, tudo no tempo de Deus. E realmente depois, engravidei, tive minhas filhas, Michelle e Sara, os amores da minha vida. Escolhi a psicologia, talvez em nome da minha mãe. A psicologia não me, né, ficou faltando algo, eu fui atrás da psicanálise, fui atrás de Jung, e me completei com Kardec. Então, Kardec na minha vida foi uma soma, e lá de trás, a minha mãe, médium, incorporação e etc., que me avisava, filha, não fala para todo mundo o que você vê, o que você sente. Não fala, que nem todos compreendem. Mas siga, vendo, ouvindo, que esse é o caminho. Então, para minha mãe querida, eu agradeço o Espiritismo. E hoje a minha irmã, que morreu na pandemia, né, que também dizia que a morte ela nunca ia dar chance para a morte, nunca ia dar chance para a morte, porque se a morte quisesse, ela que viesse atrás dela. Ela era muito brincalhona, o nome dela é Clara. E aí ela dizia, é difícil de eu parar no hospital, é difícil de eu parar no consultório médico, eu sei direitinho por onde a morte está procurando. Era uma coisa impressionante que ela falava nessa maior brincadeira mesmo, falando sobre a morte. E realmente ela morreu de problema cardíaco muito rápido, exatamente como ela queria, planejou. Ela dizia, tem que ser muito rápido, porque senão, se ela deixar, eu corro. E hoje ela está fazendo 5 anos de desencarnada. E hoje estão fazendo na minha terra uma homenagem a ela.
pelos 5 anos, né? Minha família é muito assim, religiosa e tal. Estou fazendo isso e eu pensando, eu não vou poder participar porque eu estou em outro momento, na casa de Emmanuel, falando da morte, falando que a morte não existe, é simplesmente uma transição linda, maravilhosa e sagrada. E nós agradecemos a casa de Emmanuel por todos os centros que já passei na vida, todos me ajudando, me iluminando, me protegendo, me guiando, e até que a gente se encontra também na caravana Maria de Nazaré, Angra dos Reis, que está no coração de todos nós, Maria de Nazaré, que nos trouxe, né, para o nosso centro aqui no Rio de Janeiro e hoje online. Que Deus nos abençoe, abençoando a Georgia, a Silvia, a Adriana e a mim, para que nós possamos fazer essa transição divina no bem maior do nosso Mestre Jesus. Um beijo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, paz e bem. E Bom, nós vamos agora? entrar agora no tema, né, Agora é Silvia? né, Silvia? Nós vamos entrar no tema e cada uma tem 10 minutos, mas se nós não pudermos avisar vocês, vocês têm que botar o relógio para funcionar, senão a gente vai ter que interromper, vai ficar feio, né? Tá bom? Silvia, pode falar, Silvia. Então, e é com toda essa alegria que a gente vem abordar esse tema, né? Nós irmãs aqui, né? E a gente percebe, então, dessa egrégora maravilhosa, né? Que a Casa de Emmanuel faz através de todas nós. E o que é importante a gente entender é o que nos une, essa rede. Então, a gente convida então a Adriana para começar esse grande encontro coloquial sobre essa questão. Fica à vontade, Adriana, vamos lá. Bom, vamos lá. Coube a mim falar sobre uma palavra que o português desconhece. Remorrer. Não adianta procurar no dicionário que vocês não vão achar. Essa palavra foi cunhada pelo espírito Dr. Bezerra de Menezes no livro Nas Fronteiras da Loucura, com o objetivo da gente compreender o processo de desligamento do espírito do corpo físico. Normalmente, a gente fala morreu, desencarnou para o mesmo evento, mas não é o mesmo evento, né? A morte é um fenômeno biológico que acontece com o cessar dos órgãos físicos. Então, os órgãos param, o corpo morre. E o espírito faz tchau e foge? Não, não é assim. O espírito, a gente sabe que ele, quando há a morte do corpo físico, isso representa, sim, a volta à pátria espiritual. Só que o tempo que leva do primeiro evento, morte física, ao total desprendimento desse espírito, pode ser de minutos, horas, dias, meses, anos, e vai depender de quem? De cada um de nós. Então, como o próprio Dr. Bezerra fala, morrer é fácil. Os órgãos param, você tem uma parada cardíaca, para de respirar, acabou. E desencarnar? Sabemos que quando o corpo morre, o corpo físico, o perispírito vai se desligando aos poucos, molécula a molécula deste corpo físico. Por quê? Porque o perispírito vai junto com o espírito. Se assim não fosse, nós perderíamos a nossa individualidade. Quando morrêssemos ou desencarnássemos, nós seríamos um feixe de luz sem individualidade nenhuma. E não é isso. A gente continua o indivíduo que a gente sempre foi, né? Tivemos Silvia, Adriana, Xavier, Georgia, mas já tivemos Antônia, José, sabe Deus, mas o que é bom a gente nem saber. Mas, enfim. Então, o que acontece? Esse desligamento vai se dando aos poucos. O que vai influenciar? N coisas, mas basicamente duas coisas principais. Primeiro, o tipo de morte.
não existe nada a não ser o suicídio que saia da nossa programação, né? Então, embora a gente não saiba a nossa data de movimento, como a Silvia falou, ela existe. Ela existe, não só a data, como o tipo, enfim, está lá registrado no livrão de óbitos do mundo espiritual. A gente não sabe, graças a Deus, mas ela existe. Então, aquilo que eu até mencionei inicialmente, da prece, de você conversar com um espírito ali, com a pessoa. Deixa eu só botar aqui que a minha bateria está indo para o espaço. A pessoa que está ali, você não é que você vai aprendê-la, nada disso, você vai acalmá-la. Porque existe uma perturbação espiritual. Por mais que a pessoa seja espiritualizada, por mais que esse tempo do desencarne seja curto, existe uma perturbação espiritual, né? Porque normalmente, quando a pessoa já vem doente, já vem internada, normalmente isso é até um pouco menos complexo, a não ser que a pessoa seja extremamente materialista, não acredite em absolutamente nada. Mas em sendo uma pessoa espiritualizada, esse processo lento do adoecer, dali das preces, isso vai favorecendo um desenlace um pouco mais tranquilo. Então, isso, no caso dos acidentes, já é o contrário. Embora aquilo até estivesse na programação, como uma coisa muito abrupta, normalmente a perturbação dura um pouco mais de tempo, e aí, mais uma vez, vai variar com o grau de elevação moral daquele espírito desencarnante. Por quê? Se for uma pessoa muito apegada aos bens materiais, ela não vai sair de perto daquele corpo. E como essa dificuldade de desenlaçar, de sair o perispírito, e como tudo funciona através de energia, de vibração, o pensamento daquela pessoa está ligado àquele corpo. Então, aí ele vai continuar. Ele pode sentir frio, ele pode sentir dor. Existe na literatura complementar vários casos de suicídio em que a pessoa sente a decomposição do seu corpo, sente a dor, sente tudo. Por quê? Porque ele está ali no corpo? Não, mas o seu perispírito não conseguiu se cortar os laços totais com aquele corpo. Por quê? Por causa do seu pensamento. Então, a gente tem que pensar que remorrer, por que remorrer? Achei ótimo isso, né? Porque morre primeiro o corpo, depois tem que morrer, tem a fazer o espírito. Quer dizer, primeiro o corpo, depois sai fora, você, o filho. Então, eu achei muito interessante, por quê? Porque o espírito tem essa necessidade, né, de se libertar das impressões da vida física após a morte do corpo. E como a nossa mente é um instrumento poderoso, se a gente passa a vida toda mais preocupada com a matéria, com as sensações, esse processo vai ser muito demorado e muito doloroso. Então, é por isso que o doutor Bezerra fala que morrer é tranquilo, agora desencarnar pode ser um problema, né? Porque se eu for apegado aos meus bens, eu não vou sair daqui da minha casa. Se eu for muito apegado ao meu corpo, eu não vou largar o meu corpo. E aí, já imaginou você sentindo aquela minhocada toda ali, as baratas andando, te comendo na sua cabeça vivo, porque você não larga aquilo ali, as pessoas se desfazendo das suas coisas, não, minha roupa, meu carro, meu isso, meu aquilo, deve ser um sofrimento horroroso, né? A gente vê assim, que alguns filmes não representam exatamente o que é, mas aquela angústia, né, da pessoa querer falar, ninguém me ouve, por que ninguém me ouve? Não, peraí, me dá aqui, isso é meu, ninguém ouve. Enfim, então, a grande mensagem é: se você quer morrer bem, viva bem. E aí, quais são as causas desse remorrer difícil? Exatamente isso que eu acabei de falar, né? O apego à matéria. É uma causa do remorrer difícil. Eu estou muito ligada às coisas transitórias.
Então, quando o espírito não investiu no seu progresso moral, que a gente tem que lembrar que, enquanto espíritos imortais, a gente encarna justamente para progredir moral e intelectualmente. Se eu me reencarnei com esse objetivo e eu não cumpro esse objetivo, na hora do desencarne eu vou sentir, né? Então, por que é difícil remorrer para determinadas pessoas? Por essas duas questões. Uma no sentido de não acreditar em nada disso, acreditar que a morte é o fim, enfim. E outra é essa questão do excessivo apego à matéria. Então, eu não estou aqui para adquirir bens materiais, nem sensualizar no sentido de sensação. Tá? Eu estou aqui para o meu crescimento intelectual e moral. E se eu viver dentro desse objetivo, o meu remorrer será tranquilo. Então, a grande ideia, o grande ensinamento do remorrer é exatamente esse. Viva no bem, faça o bem, procure aprender o máximo possível com todas as circunstâncias, todas as situações pelas quais você passar. E é isso, é encarar a coisa com tranquilidade, como a Silvia falou. Eu também sempre pensei assim, sempre fui taxada de fria, até meio louca, porque o enterro para mim não me leva a tristeza, enfim. Mas é isso. Qualquer dúvida, quando acabar os 10 minutos de todos, que vai dar 10 minutos. Eu passo a minha palavra para a Geórgia. Bom, deixa eu colocar meu cronômetro aqui. Bom, gente, antes de eu iniciar minha fala, só avisando a vocês que assim que eu terminar de falar, eu vou precisar me ausentar, porque eu vou para a casa de Meimei, online também, com outro trabalho para apresentar. Estão me aguardando lá a partir das 8. Enfim, eu quero compartilhar com vocês, porque é interessantíssimo como esses trabalhos, como esses temas, feitos por pessoas diferentes, eles se conectam. Eles se complementam, né? Porque o que a Adriana falou não está distante do que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente está falando de quê? De coração. Ela acabou de falar do remorrer e da importância de se viver de uma maneira boa, né? De uma maneira agradável, fazendo aquilo que é certo, dentro do conhecimento, principalmente que a gente tem, para que a gente possa ter um remorrer mais tranquilo, para que esse desenlace, para que esse desencarne não seja conturbado. E aí, para trazer isso para a gente, né, eu trouxe o seguinte, né, o que eu resolvi colocar aqui? Primeiro, eu resolvi colocar eu trouxe da Bíblia. Nós temos lá no Antigo Testamento, né, em Provérbios, que foi escrito, essa parte de Provérbios foi escrito por Salomão, porque Salomão não escreveu todos, né, os capítulos, mas o capítulo 4 é de Salomão, onde ele diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios, capítulo 4, versículo 33. Esse versículo é um conselho paterno de Salomão, né? Porque ele deu esse conselho ao filho. Mas ele queria o quê? Ele transmitindo a importância ali ao filho dele de cuidar, e a nós todos, né? Que depois tomamos conhecimento, de cuidar dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, porque eles é que vão moldar o quê? As ações e o caminho da vida. Então, essa mensagem aí é sobre a sabedoria de proteger o interior, porque é dali que procedem as escolhas e os comportamentos. Mas nós temos também, né, Mateus, lá, capítulo 12, versículo 34, onde diz: a boca fala do que lhe transborda o coração. Por que eu quis fazer essa abordagem? Porque normalmente a gente fala que o coração, dentro da doutrina espírita, porque o coração é considerado esse órgão que tem essa capacidade, né, de transbordar sentimentos, ou bons ou ruins. Então, esse trecho aí, de a boca fala do que o coração está cheio, significa exatamente isso, que reflete, através de nossas palavras, o que tem dentro da gente. Então, se temos os pensamentos bons, sentimentos bons, bondade, gratidão, com certeza as nossas palavras tendem a ser o quê? Gentis,
edificantes. E, por outro lado, se a gente guarda muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva, muita inveja, essas palavras igualmente irão revelar isso. Então, essa agressividade, essa rispidez vai realmente mostrar os traços de um coração cheio de quê? De maldade, de dureza. Então, a gente entende que o coração é realmente esse passaporte para uma desencarnação harmoniosa. Não esquecendo, né, ainda em Lucas, onde está lá o homem bom, tira o que é bom do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira o que é mau do seu mau tesouro. E aí, complementando, a boca fala do que o coração está cheio, né? E aí eu trouxe para a gente essa passagem aí, essa pergunta do Livro dos Espíritos também, para ajudar ao nosso entendimento, né? A pergunta, a questão 146. A alma, Kardec pergunta aos espíritos, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Olha aí, não, mas ela se atua mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. E a 146A ainda termina como resposta assim: não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, isso aí é para gente, para ilustrar, né, o que a gente está falando aqui em relação a esse coração. E aí, aproveitando a carona lá do Jason, na educação dos sentimentos, que inclusive a Lena leu como mensagem exatamente um trecho do capítulo 15 desse livro, que é o capítulo que eu estou desenvolvendo lá na casa de Meimei, que vou terminar daqui a pouco. Por isso que quando ela começou a ler, eu falei, epa, tá lá no meu trabalho. E solidificando as virtudes, né? Então, para que a gente tenha esse coração como passaporte para uma desencarnação harmoniosa, a gente precisa o quê? Consolidar as virtudes. E essas virtudes que são essas qualidades essenciais do homem de bem. E como é que, resumidamente, Jason trouxe isso para a gente, né? Dentro desse capítulo 15? O desenvolvimento da virtude, ou das virtudes, mas é pretensão nossa desenvolvê-las todas numa única encarnação, né? Vamos devagar e sempre, que esse é o segredo do sucesso, é na vida cotidiana, com as oportunidades que se apresentam, sejam elas pequenas ou grandes, à nossa frente. E aí, com essas oportunidades, a gente vai o quê? Agindo. Então, nós temos os nossos atos. E a repetição desses atos de bondade vão se tornar o quê para a gente? Um hábito. Então, quanto mais vão sendo repetidos os atos relativos a uma mesma perfeição, a uma mesma virtude, tanto mais fácil será praticá-los com um esforço cada vez menor. E olha só como é que ele termina isso aí, que interessante. Até a liberação ou dispensa de qualquer energia consciente. Ou seja, o ato vai se tornar, através da repetição, um hábito que vai chegar a um ponto que não precisamos mais desprender energia para agir daquela maneira, porque ela virá naturalmente em nossas atitudes, né? No dia a dia. E aí, gente, onde um trecho lá que eu coloquei, né? Permita-se, dentre os permita-se que a Lena leu no início, que pertence a esse capítulo, permita-se ser bom, porque a bondade modificará a sua vida, porque ela nasce no coração. Isso está lá no livro do Jason. E, enfim, as virtudes, os sentimentos e as ações baseadas no amor e na moralidade, que são simbolizados pelo coração, não o coração órgão, miocárdio, músculo, lá com as quatro cavidades, enfim, não aquela anatomia nem fisiologia, mas o coração metafórico, dentro do qual se guarda, se desenvolve, onde tem lá a sementinha, o germe de
de toda a bondade, né? De toda, vamos dizer assim, a divindade daquilo que Deus realmente planejou para a gente. Então, é isso que determina a qualidade da passagem da vida material para a vida espiritual. E olha que coisa interessante aqui, ó, que frase interessante, ó. A bondade, essa que precisamos cultivar, desenvolver, é uma linguagem que o surdo consegue ouvir e o cego consegue ler. Exatamente, é a bondade que nasce no coração e permitirá que, ao deixar o corpo físico, que o coração, que o corpo pare de funcionar, que não tem como retroceder esse processo, é todo um processo biológico que acontece, que o organismo vai se autodestruir, certo? Mas o espírito é imortal, então ele precisa ter aquela liberdade para isso. E aí, finalizando aqui, eu acho que é o último. Ah, eu trouxe aqui esse, olha. Lembrando de Jesus também, né? Que está lá, ó, Mateus capítulo 5, versículo 8. Olha como o coração sempre foi ali localidade, órgão metafórico dos bons sentimentos. Lá no Sermão do Monte das Bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então a gente precisa estar livre de sentimentos negativos. Difícil, mas a gente pode exercitar, né? Agir com simplicidade e humildade, ter intenção sincera, sem segundas intenções, sem hipocrisia, voltado sempre para a prática do bem. E aí, gente, o entendimento central, fechando aqui o coração como passaporte, é que a consciência a gente tenha a consciência tranquila. E o acúmulo das boas ações realmente são o melhor passaporte para um desencarne harmonioso e sereno. Portanto, a frase, o coração é um passaporte para uma desencarnação, aí no caso a gente pretende que seja harmoniosa, é um convite para a gente valorizar muito mais os aspectos morais e espirituais da vida do que os materiais que ficaram todos por aqui. E aí a gente prepara o espírito para o momento derradeiro, onde Santo Agostinho já dizia lá para a gente. Com o coração se pede, com o coração se procura, com o coração se bate, e é com o coração que a porta se abre. Um beijo em vocês, muito obrigado pela oportunidade de participar. Georgia, muito obrigada. Vai com Deus, um abração lá no e-mail. Bom trabalho lá também, tá? Silvia? Muito obrigada. Boa noite, muito bom, muito gostoso a gente ter essa visão, né? E é muito interessante, gente, porque a gente vai falar sobre a continuidade, né? Então, como a Adriana fala do Remorreiro, que eu achei muito interessante a abordagem, Georgia fala do coração, então veja bem, gente, todos nós vamos ter a nossa contribuição nessa encarnação. Quando a gente acha que as coisas estão a dor estertora, a gente se encontra perdido, a gente não vê mais esperança, veja bem, para a noite de hoje, todos nós aqui fizemos um planejamento para estar aqui, não é verdade? Tivemos um dia, tivemos todas as condições e nos preparamos para isso, não é isso? Então, deixamos de fazer alguma coisa, a gente se arrumou, enfim, a tecnologia hoje até que nem brigou tanto com a gente, mas estamos nós aqui agora, não é? Para essa noite, para esse encontro, para falar deste tema, há quanto tempo a gente não está se preparando, não é isso? Então, muito bem. Vamos lembrar só uma coisinha, que é de hoje mesmo, 25 de novembro de 2025, não é isso? Muito bem. É por acaso que a gente está aqui? Então, se nós nos preparamos para uma reunião da noite de hoje, uma reunião de estudo, imagina para essa encarnação. Imagine, todos nós participamos do planejamento reencarnatório dessa nossa vida. E o que é importantíssimo a gente entender é que esse planejamento ele se faz em cima de esperança, responsabilidade e amor.
porque nós sabíamos que nós passaríamos por tudo isso que nós estamos passando. Ah, Silvia, não, de jeito nenhum. É sim, 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 pode aceitar que dói menos. Não tem como fugir. Nós participamos disso, porque até lá no livro dos Espíritos está escrito que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo, que nós somos seres imortais, criados simples e ignorantes e destinados à perfeição. Se nós vivemos hoje um momento de transição planetária, e a transição só se fará o mundo regenerado, ele só vai acontecer com pessoas regeneradas. Então, na hora do nosso planejamento, a gente fala: ah, não, eu vou lá para ter um monte de fazenda, para ter um monte de gado, para ter um monte de carro, para ter um monte de... Hã? Oi? Para ser como na hora do desencarne, você ficar pegadinho lá, vendo o teu corpo se decompor? Não. Então, onde está esse processo? Hoje, esse corpo que nós habitamos, ele é um instrumento temporário. E eu tenho uma amiga em Angra que ela falava isso, Flávia Mina, eu não acredito que eu pedi para ser burra, pobre e feia. Não acredito. Uma amiga muito querida lá de Angra, quando a gente falava da questão de não pode ser, Silvia, eu não pedi para ser burra, pobre e feia. Não foi isso que eu pedi. Mas é isso, é porque a vida ela não se restringe ao corpo físico, né? Nós participamos de todo o processo desta mudança de categoria do planeta. E essa pluralidade das existências, a reencarnação é esse processo divino da educação das almas. É pela reencarnação que efetivamente a gente vai evoluindo. Lembrando da lei de causa e efeito, que não há castigo eterno, mas educação permanente. Erramos, precisamos reparar esse erro. Temos que corrigir, gente. E hoje, a gente tendo essa possibilidade, nós estamos estando aqui nesse grupo, né? E depois, agora com a tecnologia, né? Sabe-se Deus aonde que vai parar isso tudo. Quem assistir, olha a diferença que isso pode fazer à vida de uma pessoa. Então, a presença dos espíritos e essa comunicação, ela é clara. Por quê? Porque a comunicação entre encarnados e desencarnados é uma lei da natureza, né? Então, lá quando Kardec ele se propõe a estudar e estabelecer um método científico para compilar uma doutrina, ele como um professor, né? Então, usando toda uma pedagogia, o que ele mostra? Que existe essa comunicação. Que dúvida é essa? Né? Então, naquela época, precisava provar. E aí, o que acontece hoje? Então, a gente tem esses insights, né? Tem nos médiuns, né? A gente tem essa possibilidade de ver, de ouvir, de intuir, de sentir, enfim. Mas, principalmente, o que nós precisamos entender é que o objetivo da nossa encarnação é o progresso e ponto final, não tem por onde, sabe? A gente não vai evoluir, a gente não vai regredir. Então, quando a gente pensa nessas questões aí todas, porque não tá bom, porque não fez, gente, já foi muito pior. Hoje é o melhor dia do resto das nossas vidas. E hoje é a melhor versão que nós temos de nós mesmos. Então, cada reencarnação nos convida ao desenvolvimento das virtudes. Paciência, perdão, humildade, coragem, compaixão, paciência. Né, o Emmanuel falava, né, disciplina. Então, a gente vai, paciência. Tem que ser, sabe? E paciência com a gente. A gente já fez muita besteira, gente, vamos parar. Agora não dá mais. Nós sabemos, nós não vamos parar. Nós não vamos parar aqui, não é? E uma coisa que é essa questão da vida depois da morte. Morte do quê? Só daqui, do nosso corpinho físico, né? Então, fica muito claro, e Kardec deixa isso claro para a gente, que não existe céu ou inferno como lugares fixos, mas estados de consciência.
A felicidade ou a dor após a desencarnação depende do que construímos interiormente. Sabe? Então, gente, a gente não pode perder esse nosso objetivo. Nós já sabemos o que é, sabe? Imagina só se agora nós desencarnássemos. Para onde que a gente iria? Para onde a gente está pensando? Para onde a gente está vivendo? Para onde estão as nossas dores, as nossas culpas? Então, chega! Vamos largar as cangalhas. Nós precisamos entender que nessa encarnação ninguém sofre sem motivo, que ninguém nasce condenado, que ninguém está sozinho e que todos somos amados por Deus. A vida continua sempre e vai continuar para melhor. Então, o que nós precisamos entender é que nós precisamos viver com mais responsabilidade, serenidade e confiança. Ai, Santa Senhora da Serenidade, né? Mas é isso, gente. Hoje até a gente falou num estudo aqui em Santos, né? A gente estava falando exatamente sobre essa questão de ser pacificadora. Ser pacificadora não é também botar a auréola de santo e ficar falando só baixinho. É bom se a gente conseguisse, né? Eu conseguisse falar baixinho, não consigo não, tá? Mas a gente consegue ser alegre, espalhar alegria sem tumultuar o ambiente, gente. Sabe? Então, a serenidade, o que é a serenidade? É você efetivamente perceber alguma disenção, algum conflito, e você ser aquela pessoa que acalma o ambiente. Seja com um sorriso, seja com uma palavra, ou seja silenciando, orando, tá? Então, que possamos, então, aproveitar essa existência com coragem e gratidão, conscientes de que cada gesto de amor é investimento eterno em nossa jornada de ascensão espiritual. Vamos nos livrando disso. Gente, alguém tem dúvida aqui que continua? As nossas dores, cada um tem a sua. Né? Então, por mais dificuldade que a gente encontra, é isso, vai passar. Só para encerrar, um momento espírita do dia 14 de novembro de 2025, ele falava sobre silencia a tempestade. Então, eu acho que essa questão da continuidade é exatamente sobre isso. E ele começa com um poema dizendo assim: Senhor, silencia toda essa tempestade, acalma o raio e o trovão. Em teu barco bom nos guarde. Somos nada, nada sem as suas mãos. Senhor, silencia toda essa iniquidade que assusta, grita tão feroz. Sopra os ventos da bondade e nos fala: somos mais com a tua voz. Que nós sejamos os tripulantes da embarcação que Jesus está, mas aqueles tripulantes que na hora da tempestade, da borrasca, que a gente acha que vai acabar tudo, Jesus está no barco com a gente. Então nada vai nos acontecer. Que a gente mantenha essa fé e que a gente continue confiantes e juntos, sempre. Vamos lá, agora é com a Xavier. Só um minutinho. Silvia, responde, por favor, a Jana no chat, tá? Bota a Eu estou com resposta o lá celular, viu, Jana? Eu vou ter que... Adriana, copia e manda para a Silvia, por favor. Não, mas Pra eu ela faço aqui, eu só vou sair, Você deixa eu consegue? só vou Então fechar. tá. Então vamos ouvir. É porque não vai ter perguntas e respostas no final, tá? Então Eu agora é falo com a Jana. Xavier. Então, né? Mais uma vez, depois desse banquete de luz, nossa, Georgia, Adriana, a Miriam que está em pensamento, está nos nossos corações, né? A nossa querida Silvia. Depois disso, só meu coração de Francisco de Assis para me sustentar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade.
Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa foi minha transição com Francisco de Assis. Bom, falar de morte e transição. Não se pode falar de morte sem falar de vida. E não se pode falar de vida se não falar de morte. Até porque a morte é responsável pelo sentido da vida. Se não tivesse morte, qual o sentido que a gente daria à nossa vida? A morte, ela freia, ela mostra, ela ensina, ela manda você repensar na tua própria vida. O desencarne mostra a mudança para a nossa evolução. Está ali, logo ali. O que nos faz sofrer com a morte é simplesmente o nosso apego, porque temos medo de perder. É só isso. A gente tem tanto medo de perder, que aí tem medo da morte. A transição é sempre um renascimento. É algo maravilhoso. Nascido no bem, é indestrutível. E ficará para sempre como herança da nossa vida física e espiritual para milhares e milhares de nossas vidas seguidas. O amor, ao atingir essa dimensão, todos nós descobrimos que o que dá sentido à nossa vida é o amor. Somente quando amamos, podemos experimentar o verdadeiro sentido da vida. Tudo que tratemos, tudo que trazemos, tudo que imaginamos para a nossa experiência da vida terrena, se deve a um poderoso mecanismo de atração. Ele se dá basicamente por 3 diferentes meios, que é o pensamento, a palavra e a ação. Então, nós temos que estar muito ligados. O que é que eu estou pensando? Qual é a palavra que eu estou dizendo, seja para quem quer que for. A tua palavra é a tua representação no corpo físico e espiritual. Porque é a palavra que nos leva a estar nessa ligação. Quem somos nós? Então, se você fala, você é o primeiro a escutar. E se você é o primeiro a escutar, imagine o que é que você está escutando de você mesmo. E daí vem a nossa ação. São eles que representam as vestimentas da nossa alma. O pensamento, a palavra e a ação é o vestimento da nossa alma. E aí nós podemos pensar que transição é a transição. A gente fala transição planetária, lógico, maravilhoso, sagrado e divino. Tem mais é que pensar assim, dorme e acorda, fala, acorda de novo, dorme de novo e pensa na transição planetária, que eu adoro. Mas uma coisa é será a transição, que ela é individual, coletiva e universal. Individual, euzinha aqui nesse momento, tentando fazer a minha transição da melhor maneira possível, através da minha fala. A transição coletiva está vendo de todas as pessoas que estão ao redor, que vieram hoje assistir a gente. E é uma transição porque está aguentando nós 4. Cada um fazendo o seu melhor para passar essa transição. E aí, quando vocês saem de casa e vêm, deixa assistir a novela, o programa, sei lá o quê, mas vem. Vou lá ajudar essas criaturinhas de Deus que precisam tanto dos meus pensamentos, vou ver essas palavras, o que é que elas têm para dizer. Então, aí começa também a transição. Então, vejo o quanto a transição também é simples, é diária, é momentânea. Essa é a transição. A gente não precisa necessariamente morrer para ter uma transição. A gente põe a morte como transição para ver se a gente acorda. Porque é difícil da gente acordar, né? Vivemos na sonolência, desde do mineral, vegetal, animal, chegar no humano e entrar dormindo. Então, se a gente observar assim, ao redorzinho de nós, a natureza, vamos observar uma árvore. A gente vê aquela árvore enorme, eu adoro árvores, aquela árvore enorme, enorme mesmo, né? Aí você vê o quê? Você vê o tronco, você vê os galhos, você vê as folhas, você vê frutos, se assim for uma árvore frutífera, você vê tudo isso, mas você não vê uma coisa que está sustentando aquilo ali. São as raízes. Quanto mais a árvore é imensa, mais a raiz é profunda.
ela cresce para baixo, para poder a sua filha crescer para o alto. Então, é isso que a árvore faz. Assim somos nós. Por mais que a gente não veja o nosso espírito, ainda assim, o nosso espírito está crescendo, porque o espírito é a nossa raiz espiritual. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com nossas palavras, ações, sentimentos, pensamentos, que tudo isso é que leva o nosso verdadeiro sentimento. Então, onde está o nosso tronco? O tronco está no espírito. Por mais que você não veja, porque a gente vê o nosso corpo físico, aí você se preocupa, plástica disso, plástica daquilo, tudo certo, tudo perfeito, nada contra, principalmente depois de 70, que eu já fiz. Então, vamos pensar duas vezes. Ai, dói aqui, dói ali, dói lá. Você senta assim, sem pensar. O corpo físico te mostra. Mas o teu espírito, a gente tem que ter essa delicadeza para saber como que ele está. E aí você, mas eu não vejo meu espírito. Ainda bem, porque se visse, a coisa ia pegar. Mas tudo bem, a gente pode sentir, pode conversar, pode iluminar. Olha só, eu estou assim, minha colar manda luz. Manda luz que a dor aqui está grande. E aí a gente começa a entrar nessa transição nossa espiritual e matéria. Então, você apenas não pode ver o nosso espírito, mas o teu corpo físico o tempo todo está sinalizando também como é que está o seu espírito. E vamos pensar muito nisso. O espírito sente. E pode também, e dependendo da evolução de cada um de nós, você pode sim ver o seu espírito. Porque disse quem? Disse Deus, seja luz. E foi luz. E fez-se luz. Isso está em Gênesis 1 e 3. Quando Deus disse isso, significa que estava uma escuridão daquela. Que a gente hoje estava torcendo e pedindo a Deus que não faltasse luz, porque a gente tinha que falar, tinha que estar aqui, precisar da luz. Essa luz física, e Deus trouxe a luz espiritual para todos nós. Jesus não vê como espíritos imortais, ele vê a gente como espíritos imortais. Por isso que ele olha assim, coitada dessa Maria Xavier, não tem pena, senão não tem problema não, ela vai melhorar, ela está tentando fazer essa transição. E nos sinaliza, o Jesus nos diz, que nos sinaliza que é doando amor que a gente se enche de amor. Uma coisa interessante que nós temos que aprender, o amor a gente aprende, sabia disso? A gente aprende a amar. O amor não é obrigado. Tira isso da cabeça de vocês, não existe amor obrigado. O amor a gente aprende. Por isso que a gente tem tanto esse cuidado com as nossas criancinhas. Porque se a gente ensina as nossas criancinhas a amar, com certeza elas vão amar e amar muito. Então, o amor transmitido, transmutando, fazendo a nossa transição. Então, junta, né, a transição para ser feita, nasce do amor, transmitindo e transmutando o tempo todo entre nós, em nossos corações, buscando a comunicação com Deus. Transição nada mais é do que a gente está buscando sempre essa comunicação com o Pai, com a natureza, através da meditação, da oração, de novo falando, das nossas palavras, pensamentos, ações, que tudo isso leva a um sentimento de amor, de paz. E o que é isso, né? É a gente ir quebrando as barreiras. A gente vai quebrando as barreiras. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou melhor. Não pode dizer, hoje eu estou assim, amanhã eu estou pior. Isso não. Hoje eu estou assim, amanhã eu estou melhor. E assim sucessivamente. É acolher com a força divina do amor. Sempre com a força divina do amor. A transição é ter um compromisso com Deus, com a natureza espiritual, com todos que estão ao redor de nós. Isso é a transição. Para ver como Deus é tão misericordioso e bom, que põe umzinho do lado de nós ali, ó. Nossa transição está ali, ó, sabe, assim, olho a olho. Para um olhar para o outro. Para a gente aprender a ter o perdão, ter paciência, coragem de mudar. A gente precisa ter coragem de mudar. Então, pensar na morte e na transição significa estar ligado na grandeza do amor divino, apoiando sempre na fé e seguir adiante, seja como for, porque a transição do amor de Deus se estende em toda a criação. Olha isso. Se estende em toda a criação. Isso é transição divina. Essa essência é transmutada na confiança que temos da nossa fé. E a nossa transição se fortalece de acordo com o grau espiritual de nossa alma, da alma de cada um. Cada vez que temos fé,
estamos colaborando com a nossa transição, com o amor mais puro que pudermos, porque assim estamos beneficiando a todos e todos, e a nós mesmos, através da lição do Evangelho de Jesus. A nossa transição, que vem todo o amor, através do Evangelho de Jesus, que é a semente viva de nossa transição física e espiritual. Jesus retornou da sepultura em exuberante mortalidade, a fim de nos oferecer para sempre a certeza de que a existência corporal passa com brevidade, mas a vida infinita e grandiosa jamais se interromperá. Essa é a verdadeira transição. E ainda tem no tempinho, porque hoje eu estou direitinha. Oramos. Senhor, não te pedimos a isenção das provas necessárias, mas apelamos para a tua misericórdia, a fim de que as nossas forças consigam superá-las. Não te rogamos a supressão dos problemas que nos aflige a estrada. No entanto, Senhor, esperamos o apoio do teu amor, para que eles confiramos a devida solução com base em nosso próprio esforço. Não te solicitamos, Senhor, o afastamento dos adversários que nos entravam, que são muitos. Entrava o passo obscuro. Ampara o caminho, o nosso caminho, para que, do teu modo, que aprendamos a aceitá-los, aproveitando-lhes o concurso de cada dia, de cada hora, de cada minuto. Ó Senhor, não te imploramos humanidades contra as desilusões que porventura nos firam, mas exoramos o teu auxílio, a fim de que eles aceitemos, sem rebeldia, a função edificante e libertadora. Não te suplicamos para que se nos livre o coração de penas e lágrimas. Contudo, rogamos a tua benevolência para que venhamos a sobrestar-lhe o amor, assimilando-lhes as lições. Senhor, ó Senhor, que saibamos agradecer a tua proteção e a tua bondade nas horas de alegria e de triunfo. Entretanto, que nos dias de aflições e de fracasso, possamos sentir conosco a luz de tua vigilância e de tuas bênçãos. Isso está no livro Coragem, do nosso querido Emmanuel, que hoje a sua casa abriu para nos receber, dando uma grande oportunidade a cada um de nós, para que possamos fazer a nossa transição com a nossa alma. Feliz transição e gratidão. Beijo na alma de vocês. Paz e bem sempre. Nós tivemos 1h10 de trabalho com essas pérolas do nosso carinho, do nosso amor. Fica aqui o meu primeiro agradecimento e passo a palavra para a nossa querida Lena para continuar com a reunião. Eu peço para vocês lerem o chat, porque não vamos poder ler, né? Combinamos hoje que seria diferente, porque nós queríamos ouvir, não ficar só perguntando. Vocês ainda vão ter 1 minutinho de consideração final, né, Lena? Então, a Lena agora com a palavra. Olha, o que eu tenho a dizer, que quarteto, né? Como a Kátia colocou aqui, vocês fizeram luz na noite, né? Vocês fizeram clarear, assim, clarear nosso pensamento. Com certeza a gente vai pensar um pouquinho, né, hoje antes de dormir. E vocês abordaram de forma tão leve o tema que para muitas pessoas é pesado, né? Vocês trouxeram assim esperança, vocês trouxeram só coisas boas. Eu não vou ficar falando muito, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui falando, que eu adoro falar. Então, eu vou passar para vocês, 1 minutinho só, tá? Para as considerações finais, para depois a gente fazer nossa prece de encerramento. Olha, meninas, vocês são demais. Vamos lá, quem vai ser a primeira? Adriana, vamos lá, Adriana. A palavra que define é essa que
a Kátia escreveu e a Liana falou agora, né? Fazer luz num tema que ainda é tão escuro, né, para muita gente. Eu acho que a gente ainda sente, até mais do que deveria, a morte, porque a gente, enquanto espíritos imperfeitos que somos ainda, a gente sente essa necessidade, né, né? Eu quero pegar, quero abraçar, quero olhar, quero tocar, né? Mas se a gente conseguir viver cada vez mais se vendo sempre, todos os dias, como um espírito imortal, caminhando em direção ao Pai, tudo isso fica mais leve, né? Então, eu acho que foi muito bom esse encerramento do mês de novembro, né? Com essa iluminação da morte, do desencarne, como um processo. O nascer, a gente nasce chorando. Já disseram que é muito que dói mais a gente encarnar do que desencarnar. Meu, graças a Deus eu não lembro, mas dizem que dói mais encarnar. Então, que a gente continue, né, nessas várias transições, né, como o Xavier falou, a gente nasce, morre, e assim a gente vai, até chegar um dia que a gente não precisar mais desse corpo físico. Que a gente lembre disso sempre, não só nesse mês, né, dedicado a finados, para que as coisas fiquem mais leves, porque a gente tem visto muitas mortes e muitos desencarnes que devem estar sendo muito difíceis, então a gente precisa orar muito, muito, para que as vibrações se elevem. E agradeço essa oportunidade, que realmente foi maravilhoso, cada uma do seu jeito. Silvia, muito engraçada, o Xavier, né? O Flávio usou um termo que eu achei muito engraçado da Xavier, agora não sei qual é, enfim, um termo nordestino. Mas é ótimo. E a Georgia é extremamente didática também, foi tudo maravilhoso. É isso, a gente agradece aí a oportunidade do trabalho, é sempre, né, fica a gratidão, e a gente não esquecer, gente, sabe, que todos nós passamos pelas tempestades, que participamos do planejamento reencarnatório, então na hora da tempestade, será que a gente ainda é aquela tripulação frágil, né, com pouca fé? Não! Sabe, vamos ter certeza, Jesus está junto com a gente. Sabe, o que, que pode acontecer de mal? O que, que acontece quando nós, que professamos uma doutrina que acaba com a morte, a gente sabe da continuidade? O que, que pode acontecer? Sabe? É retomar o barco. Pega o leme, ele está no leme, né? Ele é o leme, né? Ele é o guia. Então, vamos embora. Vamos continuar, né? E não ter medo, né, gente? Medo limita, né? O que eu acho que o grande convite desse descortinar da vida é a gente saber dessa continuidade e vamos seguir. E estamos juntos, a gente nunca está sozinho. Tá bom? Obrigada, gente. Então, o que significou para mim essa noite de hoje, né? Primeira coisa, agradecer a Casa de Emmanuel por essa possibilidade de fazer com que todos pensem, cada um que pense, mas não é pensar só na morte. Pense na sua vida. Vida antes e depois da morte. Sempre vida, 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 vida. Pense na vida. Pense em tudo que está ao seu redor, porque tudo é vida. Tudo é vida. As flores, as plantas, os nossos alimentos, as águas que jorram. Tudo é vida. O sol que brilha, as estrelas, a luz, o céu, o vento, essa brisa linda que nos recebe, e os mares. Tudo é vida. Nós somos vida, fazendo parte de um todo. Nós somos um todo nessa vida. E ainda assim, nós podemos viver em gratidão, agradecendo. Agradeça pelos seus bons pensamentos, suas palavras e suas ações. E assim vai se transformar no sentimento de luz.
E o que nós devemos pensar mesmo, pensar no bem. Está no alto, cabeça. Pensar no bem, escutar o bem, enxergar o bem, respirar o bem, falar o bem, sentir o bem e ser o bem. Essa foi a nossa reunião de hoje. Eterna gratidão para todos nós. Um beijo no coração. Muita luz e Nós paz. estivemos aqui, né, a presença de uma paulista, de uma cearense e de uma paraense. Eu não sei da Geórgia porque não deu tempo de coletar dela. Acho que ela do Rio, né? Que Deus abençoe vocês. Flávio, pode tirar as nossas queridas do caminho, coraçõezinhos para vocês bastante. Lena, por favor. Bom, então vamos dar. Muito obrigada mais uma vez, vocês são show de bola, tá? Vamos dar continuidade, então, à nossa reunião, pedindo a Adriana para fazer a nossa prece de encerramento. Tá bom, Adriana? Cadê a Adriana? Ah, já achei. Vamos lá. Graças a Deus, Jesus, Mestre amado, te pedimos em especial essa noite que todos aqueles que partiram, retornaram para a pátria espiritual, a nossa verdadeira pátria, estejam amparados, se possível, já estejam trabalhando ou estudando, já tenham passado da fase de perturbação natural e tenham a certeza de que tudo continua, que a vida é um eterno contínuo e que tanto faz estarmos aqui no plano físico ou lá. Somos todos espíritos caminhantes em retorno à casa do Pai. Que todos aqueles que nos acompanharam aqui no Zoom, quanto no YouTube, que recebam agora esse banho de luz que nós recebemos durante essa noite. E que possamos continuar caminhando, na certeza de que não existe o fim. A morte é apenas uma passagem, um retorno à nossa pátria, à nossa verdadeira pátria. Estamos muito gratos, Senhor, por tudo o que nos foi doado esta noite. Que possamos repartir com todos aqueles que cruzarem nossos caminhos toda essa luz que recebemos. Graças a Deus, graças a Ti, Jesus. Bom, e assim nós encerramos, né, mais uma reunião pública, desejando que semana que vem vocês possam estar aqui conosco, né, novamente. O tema de dezembro eu nem vou falar, porque é coisa sensacional. Vou fazer vai ser sigilo para vocês ficarem com água na boca. Sônia quer falar alguma coisa? Você deu uma dica boa, né? O mês de dezembro todo, nós vamos passar pelos caminhos de Jesus. Palestras bastante importantes, interessantes nas terças. Na quarta-feira, dia 10, é o Alto de Natal, nascimento de Jesus, nenenzinho, o filhinho da Tabata e netinho da Sandra. Manjedoura, tá linda a foto que ela mandou, tá linda, vale a pena. Vai ser aberta para o público todo e vai ter os personagens convidados por Jesus. Maria de Magdala, a Santana, a mulher de Cusa, vai ter uma discípula anônima, vai ter Allan Kardec, vai ter Emmanuel, vai ter o próprio Jesus. Nossa, vai ser uma noite assim memorável, imperdível. E no dia 17, nós vamos reunir as religiões, os segmentos religiosos,
muçulmanos, budistas, evangélicos, católicos, pastores de todos os tipos. E nesse momento, em São Paulo, eles estão realizando o maior evento sobre esse tema. E de lá vão vir alguns para nós no dia 17 de dezembro. Aí a gente encerra a nossa programação este ano. Que Deus nos abençoe. Lena, muito obrigada por tudo. Obrigada a todos. Muita Agradeço. paz. Beijos para vocês. Fiquem com Deus. Boa noite, gente.